Olá Deus, eis-nos aqui, São Murigão, alimentando a todos com o pão da vida. Vamos orar? Senhor Deus, Espírito Santo de Deus, nos dá entendimento, nos alimenta, reforça nosso espírito, assim continuar nessa caminhada. Amém. Confie em Deus, siga os mandamentos dele e ele fará o melhor que você deseja. Amém? Êxodo capítulo 37, versículo 1. Fez também Bezalel a arca de madeira de acácia. O seu comprimento era de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio, e a sua altura de 1 côvado e meio. E abriu-se e cobriu-se de ouro puro por dentro e por fora, e fez-lhe uma coroa de ouro ao redor. E fundiu-lhe 4 argolas de ouro nos seus 4 cantos, num lado 2 e no outro lado 2 argolas. E fez varais de madeira de acácia e os cobriu de ouro. E pôs os varais pelas argolas aos lados da arca, para se levar a arca. Fez também o propiciário de ouro puro, e seu comprimento era de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio. Fez também 2 querubins de ouro, de obra batida, os fez nas 2 extremidades do propiciário. Um querubim na extremidade de um lado e outro querubim na outra extremidade do outro lado, de uma só peça. Com o propiciatório fez os querubins nas 2 extremidades dele. E os querubins estendiam as asas por cima, cobrindo com elas o propiciário. E os seus rostos estavam defronte um do outro. Os rostos dos querubins estavam virados para o propiciário. Fez também a mesa de madeira de acácia. O seu comprimento era de 2 côvados, e a sua largura era de 1 côvado, e a sua altura de 1 côvado e meio. E cobriu-a de ouro puro, e fez-lhe uma coroa de ouro ao redor. Fez-lhe também ao redor uma moldura de largura da mão, e fez uma coroa de ouro ao redor da moldura. Fundiu-lhe também 4 argolas de ouro, e pôs as argolas nos 4 cantos que estavam em seus 4 pés. Defronte da moldura estavam as argolas para os lugares dos varais, para se levar à mesa. Fez também os varais de madeira de acácia, e os cobriu de ouro para se levar à mesa. E fez de ouro puro os utensílios que haviam de estar sobre a mesa, e os seus pratos, e as suas colheres, e as suas tigelas, e as suas taças em que se haviam de oferecer libações. Fez também um candelabro de ouro puro, de obra batida fez este candelabro. O seu pedestal e as suas hastes, os seus copos, as suas maçãs e as suas flores formavam com ele uma só peça. 6 hastes saíam dos seus lados, 3 hastes do candelabro, de um lado dele, e 3 do outro lado. Numa haste estavam 3 copos do feitio de amêndoas, um botão e uma flor. E na outra haste 3 copos do feitio de amêndoa, um botão e uma flor. Assim eram as 6 hastes que saíam do candelabro. Mas no mesmo candelabro havia 4 copos do feito de amêndoas, com os seus botões e com as suas flores. E havia um botão debaixo de 2 da mesma peça, e outro botão debaixo de 2 da mesma peça, e mais um botão debaixo de 2 hastes da mesma peça. Assim se fez para as 6 hastes que saíam dele.
Os seus botões e as suas hastes eram da mesma peça. Tudo era uma obra batida de ouro puro. E fez-lhe de ouro puro 7 lâmpadas, com os seus espevitadores e os seus apagadores. De um talento de ouro puro fez o candelabro e todos os seus utensílios. E fez o altar do incenso de madeira de acácia. E de um côvado era o seu comprimento, e de um côvado a sua largura. Era quadrado de um dos lados. De um côvado à sua altura, dele mesmo eram feitas as suas pontas, e cobriu-o de ouro puro, a parte superior e as suas paredes ao redor, e as suas pontas, e fez-lhe uma coroa de ouro ao redor. Fez-lhe também 2 argolas de ouro debaixo da sua coroa, e os seus 2 cantos, de ambos os seus lados, para neles se colocar os varais, e com eles levá-lo. E os varais fez com madeira de acácia, e os cobriu de ouro. Também fez o azeite santo da unção e o incenso aromático puro, qual obra de perfumaria. Veja o arquiteto do universo trabalhando. 38. Fez também um altar do holocausto de madeira de acácia, de 5 côvados era o seu comprimento, e de 5 côvados a sua largura era quadrado, e 3 côvados a sua altura. E fez-lhe as suas pontas nos seus 4 cantos, da mesma peça eram as suas pontas, e cobriu-o de cobre. Fez também todos os utensílios do altar, os cinzeiros, e as pás, e as bacias, e os garfos, e os braseiros, todos esses pertences fez de cobre. Veja que qualquer tipo de religião que você imaginar na face da terra foi tirada das escrituras. Até os altares são similares ao que o arquiteto do universo mandou fazer. Só não é a liturgia, que cada um faz do seu jeito, mas os cristãos que realmente creem em Deus seguem a Bíblia. Fez também para o altar um crivo de cobre, uma forma de rede na sua cercadura, embaixo até ao meio do altar. E fundiu 4 argolas para as 4 extremidades do crivo de cobre, para os lugares dos varais. E fez os varais de madeira de acácia, os cobriu de cobre. Esse do altar foi feito de cobre, coberto de cobre, mas todos os outros cobertos de ouro. E pôs os varais pelas argolas aos lados do altar, para com eles levar o altar. Fez oco e de tábuas. Fez também a pia de cobre, com a sua base de cobre, dos espelhos das mulheres que se reuniam, para servir à porta da tenda da congregação. Fez também o pátio do lado meridional. As cortinas do pátio eram de linho fino torcido, de 100 côvados. As suas 20 cortinas e as suas 20 bases eram de cobre. Os colchetes destas cortinas, dessas colunas, e as suas molduras eram de prata. E do lado norte, cortinas de 100 côvados. As suas 20 cortinas e as suas 20 bases eram de cobre. Os colchetes das colunas e as suas molduras eram de prata. E do lado norte e do lado ocidente, cortinas de 50 côvados. As suas colunas 10, as suas bases 10, os colchetes das colunas e as suas molduras eram de prata. Veja que o arquiteto do universo, ele diz tudo quanto você faz, como se fazer. Então siga a Deus, siga o mandamento dele, siga essa instrumentalização e você será bem sucedido. Recebam todos o pão da vida. Você que está precisando falar com Deus, só é abrir a boca e dizer: Deus, eis-me aqui, me abraça, preciso do teu abraço, me ajuda e faz o melhor para o meu ser. E Deus o fará. Deus abençoe a todos.